Inicialmente, bom dia a todos. Em nome da Farmabase, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje, né? E também poder parabenizar a Safeway e a revista Porkworld por mais essa iniciativa, acho que bastante pioneira e que com certeza eu acho que vai gerar bastante frutos à frente. Bom, dentro da nossa conversa de hoje, né, dentro do tópico que nós estaremos abordando aqui com vocês, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre aspectos práticos de farmacologia e manejo que vão, de uma certa forma, podem ou não, ou seja, interferir em algum programa de medicação em suínos. Então nós estaremos abordando alguns temas e sempre lembrando que, como veterinários e como técnicos ou como produtores, eu acho que, acima de tudo, nós temos uma missão, né, que é, como se diz, fazer justiça à carne suína. Ou seja, cada vez mais a gente está empenhado em produzir uma carne que realmente ela possa expressar toda a sua qualidade, tá? E ser uma carne realmente que ela faça jus à qualidade que ela tenha. Tá? Então, acho que, independente da gente estar falando de nutrição, de manejo ou de sanidade, eu acho que a nossa missão como técnico é participar do segmento em prol de realmente valorizar a carne suína. Bom, dentro do nosso tema, né, o roteiro que a gente vai seguir aqui com vocês, a gente vai estar tratando de alguns tópicos de uma maneira bem direta e bem prática, que seria relacionada ao uso prudente de antimicrobianos, né, já que a gente está tratando do tema antimicrobiano, então acho que isso é um ponto sempre relevante a ser tocado. Um ponto também muito importante é a correção de princípios ativos, modo de ação dos antimicrobianos, que muitas vezes tem uma interferência bastante grande na parte de aplicabilidade, como nós utilizamos os antimicrobianos ali a campo, a inclusão e o consumo de ração, principalmente quando nós estamos trabalhando via medicação via ração, solubilidade, estabilidade e tempo de medicação via água, quando nós entramos um pouquinho mais no tópico medicação através da água de bebida. Bom, como acho que o primeiro tópico dessa nossa conversa aqui, é sempre interessante a gente traçar alguns comentários com relação ao uso prudente de antimicrobianos, né? Então temos aqui algumas diretrizes, eu resumi bastante aqui, eu deixei algumas que eu acho bastante importante, que acho que o ponto inicial sempre é nós sabermos contra quem nós estaremos utilizando um determinado antimicrobiano, ou seja, sempre que possível identificar os agentes que estão envolvidos no processo e também avaliar a sensibilidade desses agentes frente aos diferentes antimicrobianos que estão disponíveis no mercado. Eventualmente, nem sempre essa avaliação de sensibilidade é possível, então é interessante selecionar princípios ativos com sensibilidade natural contra aquele agente que nós estamos querendo combater e considerar pontos de farmacocinética e farmacodinâmica, ou seja, é importante nós conhecermos contra quem nós estamos, digamos, brigando, né? E também conhecer bem a droga que nós estamos utilizando para saber qual vai ser a probabilidade de sucesso ou insucesso do nosso tratamento. Um outro ponto também extremamente importante, né, utilizar princípios ativos, produtos ou empresas aprovadas pelo MAPA, ou seja, isso daí é uma forma de ter e dar uma segurança ao consumidor, ao produtor. E um ponto que às vezes a gente vê situações diferentes a campo, que é sempre que possível trabalhar dentro da maior dose possível, dentro do menor tempo permitido. Muitas vezes em condições práticas nós vemos situações onde ocorrem usos de uma maneira um pouco diferente. Muitas vezes nós vemos a utilização da menor dose dentro do menor tempo, né? E aí é lógico que a gente sabe que isso daí poderia estar colocando em risco tanto a viabilidade de um determinado antimicrobiano, a eficácia dele, quanto a gente poderia estar favorecendo o surgimento de bactérias resistentes a um determinado princípio ativo. Então acho que esse é um ponto bastante importante, sempre que possível, a maior dose possível dentro do menor tempo permitido, para que a gente possa realmente colher os benefícios de um determinado antimicrobiano que nós estejamos usando. Bom, aí entrando um pouquinho mais do impacto do modo como a gente encara a produção de um determinado medicamento,
acho que um ponto bastante importante e nem sempre de conhecimento de todos, tá? Que ele está bastante ligado às vezes ao processo de produção de um determinado medicamento ou de um antimicrobiano, de um produto, está ligado à parte de correção dos princípios ativos. O que viria a ser correção de princípio ativo? Vamos considerar aqui um determinado produto, que ele está a campo, está para ser utilizado, tá? Se nós abrirmos esse produto, né, basicamente o que ele tem ali na sua composição? É o veículo e o princípio ativo, ou seja, aquilo que efetivamente vai estar combatendo os micro-organismos que nós queremos ali a campo. Bom, esse princípio ativo, quando ele é colocado no produto, é lógico que ele pode ter diferentes formas químicas, tá? E a gente vai usar aqui alguns exemplos para explicar um pouquinho melhor isso daí. Vamos considerar aqui, por exemplo, né, a doxiciclina, que é um princípio ativo, é um antimicrobiano bastante utilizado dentro da suinocultura, né? Então vamos considerar um produto que tenha como base a doxiciclina. Como matéria-prima, a doxiciclina ela vem na forma de um sal, ou seja, o iclato de doxiciclina, tá? Bom, e essa molécula de iclato de doxiciclina, ela possui uma fração inativa, ou seja, a fração iclato que não possui ação antimicrobiana, mas que corresponde a cerca de 13,3% do peso molecular da molécula como um todo. A fração ativa, que é a doxiciclina em si, né, que tem ação antimicrobiana e que vai dar os resultados que nós esperamos a campo, ela corresponde a alguma coisa próximo de 86,6% do peso molecular da molécula. Ou seja, uma molécula de iclato de doxiciclina, ela tem uma fração inativa e uma fração ativa. A inativa corresponde a cerca de 13% e a ativa a 86%. Então, quando nós estamos para produzir um determinado produto que tenha como base, tá, o iclato de doxiciclina, se nós considerarmos 100 kg de iclato de doxiciclina, na verdade nós teremos 86 kg aproximadamente de doxiciclina, princípio ativo. Então, na construção de um produto, nós temos que descontar o peso dessa fração inativa para que o produto ele tenha na concentração final os 50%, ou 30%, ou 40%, ou 80% que a gente espera para a doxiciclina. Um outro exemplo também de uma outra molécula aqui, né, que ele vem dentro de uma forma química um pouco diferente, a gente está falando da amoxicilina, que como princípio ativo, né, se trabalha com amoxicilina trihidratada. O que significa isso? Que dentro de uma molécula de amoxicilina trihidratada, ela tem 3 moléculas de água. Também aqui, ela é extremamente importante essa água para dar estabilidade à amoxicilina, porém ela não tem ação antimicrobiana, tá? E essas 3 moléculas de água, elas têm um peso molecular equivalente a 12,87% da amoxicilina trihidratada. A amoxicilina em si, tá, que vai exercer a ação antimicrobiana, ela corresponde a cerca de 87%, tá, do peso molecular da amoxicilina trihidratada. Bom, e qual é o impacto disso, exemplificando aqui, quando você vai trabalhar na fabricação de um determinado produto? Vamos usar como exemplo a amoxicilina. Digamos que a gente está partindo de uma amoxicilina trihidratada, né, onde a fração amoxicilina corresponde a 87% e a fração água, que é uma fração não ativa, a 12,8%. Digamos que a gente tenha, por exemplo, uma matéria-prima 100% de amoxicilina trihidratada, como uma coisa hipotética aqui. Nós vamos produzir 1.000 kg de um produto X, que a concentração deles tenha 50% de amoxicilina. Tá? Então vamos fazer um produto comercial a 50%. Bom, uma primeira situação seria, pegamos então 500 kg de amoxicilina trihidratada, colocamos 500 kg de veículo, temos 1.000 kg de um produto a 50%, esse poderia ser a primeira conta a ser pensada. Só que nessa situação, o nosso produto final ele não vai ter 50%, ele vai ter 43,56% de amoxicilina, tá? Porque o restante é aquela água que a gente falou que faz parte da molécula que a gente tem que descontar o peso molecular dela. Para que a gente tenha realmente um produto a 50%,
O nosso inicial é alguma coisa próximo de 574 kg de amoxicilina trihidratada, e quando se desconta o peso molecular da água, a gente tem como saldo final um produto realmente a 50%. Tá? E como que isso pode interferir dentro de um programa de medicação a campo, digamos, para uma determinada granja que está utilizando um produto à base de amoxicilina trihidratada não corrigida? Então vamos considerar a situação de que, olha, a indicação para uso da amoxicilina seriam 20 mg por quilo de peso vivo, ou seja, a dose da amoxicilina. E que essa granja esteja utilizando um produto não corrigido, ou seja, um produto que na produção dele não foi descontado aquela água, então teoricamente ela está entrando como uma fração ativa quando não é. Então a gente descontando 12,87% de água que está nesse produto, a nossa dose, ao invés de ser 20 mg por quilo, que é a dose correta, no final ela está sendo de 17 mg por quilo, ou seja, quase que 15% menor do que a dose ideal preconizada. Então isso daí é lógico que pode ter uma interferência em termos de eficácia final do nosso tratamento, né? E até colocar, dependendo da dose que se está trabalhando, colocar em risco uma molécula em razão da possibilidade de ocorrência de resistência microbiana. E aí, para os diferentes princípios ativos que se apresentam na forma de um sal, tá? Você tem fatores de correção que são aplicados, é lógico, de acordo com o peso molecular da fração inativa. Então a gente pega aqui, considerou a amoxicilina como 12,8% aproximadamente, tá? E chega a situações bastante extremas. No caso aqui a gente pode ver o sulfato de colistina ou o sulfato de neomicina, que se o produtor ou técnico está utilizando um produto não corrigido, tá? Certamente na dose final ele está tendo uma dose entre 35% e 36% menor do que a dose real preconizada. Ou seja, por ser um produto corrigido, não corrigido, desculpa, certamente a eficácia desse tratamento ele pode estar sendo menor, já que a dose ela está sendo de 35% a 36% menor, né? E um outro ponto também é que quem está comprando um produto desse não corrigido e utilizando sem fazer a correção de dose, certamente ele está pagando mais caro por uma parte, por um veículo ou por uma parte da molécula que não é ativa. Tá? Então, certamente ele vai ter um custo final muito mais elevado e, consequentemente, também uma eficácia menor desse tratamento. Bom, digamos que a gente está aí, então, com o produto pronto, com o produto corrigido, pronto para ser utilizado. Acho que um dos pontos bastante importantes, né? A gente vai citar aqui um deles, que é o modo de ação dos antimicrobianos. Nós entendemos um pouquinho de como que eles poderiam atuar no animal e, a partir daí, a gente poder utilizá-los da melhor forma possível. Basicamente, os antimicrobianos, a gente pode classificá-los de duas formas. Uma delas são a classe de antimicrobianos que são dose dependentes. O que significa isso daí na prática? Significa que a partir do momento que o animal recebe esse antimicrobiano, é interessante ou é importante para a maior eficácia desse princípio ativo que os níveis que esse antimicrobiano alcança no organismo, eles estejam entre 8 a 10 vezes mais elevados do que a concentração inibitória mínima para a gente digamos, combater uma determinada bactéria, um determinado micro-organismo. Ou seja, são princípios ativos que depende-se de ter uma dose correta e que essa dose ela atinja um nível plasmático ou um nível sérico, ou um nível circulante ou no órgão de eleição entre 8 a 10 vezes maior do que a concentração inibitória mínima. Então são produtos onde a dose é bastante importante. Por outro lado, a gente tem os antimicrobianos, né, que eles são classificados como tempo dependente, já é um modo de ação um pouquinho diferente. Para essa classe de antimicrobiano, o importante não é o pico máximo de concentração que ele atinge no organismo, mas o tempo em que ele permanece acima da concentração inibitória mínima. O que quer dizer? Que essa classe ela precisa pelo menos 40% do tempo dele enquanto ele está no organismo que a concentração esteja acima da concentração inibitória mínima. Ou seja, na primeira classe que a gente falou,
eles precisam ter um pico extremamente alto, ou seja, 8 a 10 vezes maior do que a concentração inibitória mínima. Já para os tempo-dependentes, o importante é quanto tempo ele permanece acima da concentração mínima e pelo menos 40% do tempo ele tem que estar nesse nível acima. Vamos usar como exemplo aqui 2 princípios ativos, um de cada classe, tá? Vamos pegar aqui uma quinolona, no caso o enrofloxacino, o exemplo aqui que a gente está usando é de frangos de corte, mas serviria para uma quinolona de suínos também. Bom, no gráfico da esquerda, abaixo, que está o enrofloxacino, que é uma molécula dose dependente, que nós observamos no gráfico é de acordo com a dose e o modo de uso desse princípio ativo, que nós observamos que ao longo do tempo de uso ele precisa atingir vários picos, que é o que a gente comentou, né, que ele tem que estar de 8 a 10 vezes acima da concentração inibitória mínima. Do lado superior direito, ao contrário de um dose dependente, a gente vê a curva do florfenicol. E a gente vê que é uma curva diferente. Tá? Ela tem um pico de concentração máxima e depois ela se mantém ao longo do tempo, que é o que essa classe de antimicrobiano necessita. Ou seja, ela se manter pelo menos 40% do tempo enquanto está no organismo ativo, acima da concentração inibitória mínima. E como que isso pode interferir num programa de medicação a campo? Vamos pegar aqui uma lista de alguns antimicrobianos tempo-dependente, né? Aqui a gente está falando de amoxicilina, lincomicina, tiamulina, macrolídeos, florfenicol e doxiciclina, como exemplos. São classificados como tempo-dependente. Então, qual que é a nossa estratégia? Que aspecto prático a gente aproveita disso a campo? Então, a campo, a nossa estratégia é otimizar o tempo de exposição. O que isso significa na prática? Vamos considerar uma situação onde nós estamos trabalhando com, digamos, um produto à base de amoxicilina e fazendo um determinado tratamento. Digamos que a gente está trabalhando via água, medicando os animais via água. Bom, se eu estou utilizando 20 mg por quilo, que é a dose preconizada, e estou medicando durante 4 horas na água. E aí a gente vê que a eficácia do tratamento não está dentro do que a gente gostaria de ter. Né? E muitas vezes o que acontece? Olha, em vez de 20, eu vou trabalhar com 25 mg por quilo. Eu vou aumentar um pouco a dose para ver se melhora. Porém, se mantém as mesmas 4 horas de medicação. Como ele é um tempo dependente, a gente está mexendo em dose, quando na verdade a gente precisaria mexer no tempo de uso e não na dose. Ou seja, manter as 20 mg e ao invés de trabalhar com 4 horas de uso, vamos elevar isso para 8 a 10 horas, ou seja, dá mais tempo para que esse antimicrobiano ele possa ter uma ação no organismo antes de ser metabolizado e eliminado. Então, a estratégia é otimizar esse tempo e não otimizar a dose, mas otimizar o tempo. Trabalhar dentro da dose recomendada num tempo que permita o antimicrobiano exercer o seu papel. Por outro lado, né, uma outra classe que a gente comentou dos dose dependentes, como exemplos, a colistina, neomicina e as quinolonas, com enrofloxacino, norfloxacino e ciprofloxacino, que pertencem à classe dos doses dependentes. Nesse caso, a nossa estratégia de medicação é maximizar a exposição, utilizando o mesmo exemplo anterior. Se a gente está trabalhando numa medicação, por exemplo, com ciprofloxacino, medicando via água os animais, tá? A gente está trabalhando com a dose de 6, 7 mg por quilo, né? Um tempo aí de 8 horas de medicação. E a nossa eficácia não está dentro do esperado. E aí se adota, fala, bom, então em vez de eu dar essa água medicada durante 8 horas, eu vou fazer por 24 horas. Vou ampliar o tempo de uso e vou manter lá os 6, 7 mg por quilo. Eu vou economizar um pouquinho porque eu não estou podendo gastar. A gente está indo contra a maneira de trabalhar desse antimicrobiano, porque a gente está dando tempo para o antimicrobiano que precisa trabalhar na dose máxima. Então, se a dose de um ciprofloxacino é 10 mg por quilo, ao invés de eu tirar essa medicação de 8 horas e levar para 24, mantém ela em 8 horas e pega essa dose de 6 e leva ela para 10 mg, porque é o que ele necessita para ele atingir aqueles picos de concentração que a gente comentou anteriormente, né? Então isso muitas vezes na prática, o desconhecimento do modo de ação dos antimicrobianos interfere bastante nos resultados que são obtidos a campo. E muitas vezes a gente está
aumentando o custo de utilização de um determinado antimicrobiano, aumentando dose sem haver necessidade. Seguindo, né, a gente está aí dentro da granja já utilizando o medicamento efetivamente. Alguns pontos também que são bastante importantes que podem interferir estão relacionados à inclusão do medicamento e o consumo de ração pelos animais quando a gente está tratando de medicação através da ração. Vamos considerar aqui esse gráfico, eu espero que vocês estejam conseguindo ver ele legal, se puder até dar um zoom aí para aumentar na tela. Vamos considerar aqui uma situação onde a ração de uma determinada granja esteja sendo medicada com um produto que uma inclusão fixa na ração de 200 ppm, que é um modo de uso bastante comum a campo, se considera prático e se adota. Vamos trabalhar com determinado antimicrobiano na inclusão de 100, 200 ou 300 ppm. Nesse exemplo, vamos considerar aqui 200 ppm. De um determinado antimicrobiano que a dose recomendada para ele, que é o mais correto, seriam 10 mg por quilo, que é a forma correta de expressar o modo de uso ou a dose de um determinado antimicrobiano. Então vamos considerar uma granja que ela adota 2 pulsos. Um primeiro pulso de 14 dias em animais entre 63 e 77 dias de idade. Eles estão aproximadamente com 25, 26 quilos até 35 quilos, mais ou menos, aos 77. Um consumo de ração de 1,3 a 1,6 quilos aproximadamente. Nessa condição, esse antimicrobiano a 200 ppm, tá? Ele vai estar com uma dose entre 10 e 9,2 mg por quilo. Ou seja, nesse primeiro pulso de animais de 63 a 77 dias, a dose está muito próxima da ideal. E essa granja, digamos que repita esse choque com o mesmo antimicrobiano e com a mesma inclusão padrão de 200 ppm em animais entre 98 e 112 quilos de peso vivo, de idade, e 52 e 65 quilos de peso vivo. Consumo de ração aproximado de 2,1 a 2,4 quilos. Nesse segundo pulso, a dose ela vai estar variando de 8 a 7,3 miligramas por quilo, ou seja, de 20 a 30% abaixo da dose ideal recomendada. Ou seja, a gente vê uma condição prática, de uso prático, muitas vezes adotada bastante pelo campo e que pode estar favorecendo muitas vezes o desencadeamento de bactérias resistentes em razão de subdoses que a gente usa em determinadas categorias de animais, ou seja, a relação consumo de antimicrobiano, consumo de ração e peso, ela não atende à necessidade de dose em termos de miligramas por quilo. Nessa condição, a gente pode até manter os 200 ppm com relação ao primeiro pulso, mas o segundo, obrigatoriamente, a gente deveria aumentar a inclusão para pelo menos 260, e aí sim a dose ela estaria entre 10,5 e 9,6 miligramas por quilo, que seria mais ou menos na média a dose ideal indicada, que para esse caso específico, esse exemplo, seriam 10 miligramas por quilo. Né? Então muitas vezes a situação prática da gente olhar um antimicrobiano na ração e simplesmente falar eu tenho uma inclusão de 100, 200 ou 300 ppm, a gente está muitas vezes em determinadas categorias de animais utilizando uma subdose. Ainda dentro da granja, né, um ponto bastante prático é ligado ao consumo de ração se eu estou medicando um determinado lote de animais. Vamos considerar alguns casos reais aqui. Vamos pegar um exemplo aqui de uma situação de diarreia na creche. Sempre que há um problema, acho que a primeira preocupação do técnico a campo é ver, bom, qual é o impacto desse problema em termos de GPD e conversão alimentar. E certamente o que a gente vê, há um impacto sim, há uma perda em termos de ganho de peso, em termos de conversão. Só que um ponto que muitas vezes não é avaliado é, ótimo, se eu tenho um animal doente, quanto a menos de ração ele está ingerindo. Nesse caso específico aqui, nesses animais de creche que tiveram problemas, a gente vê uma queda de 30% no consumo de ração. Ou seja, se eu estou medicando essa ração, fornecendo uma ração medicada para combater um problema que os animais estão tendo, certamente eles estão ingerindo menos ração, estão ingerindo menos medicamento, consequentemente, a eficácia desse tratamento ele pode ser menor. Partindo por uma outra situação, ali a gente vê um caso clínico, que vamos usar um exemplo, uma ileite subclínica, ou seja, sem muitos sinais aparentes, né, e muitas vezes passando desapercebida. O que a gente vê é que mesmo numa situação dessa, a gente pode ter situações onde
ocorre uma perda ou uma diminuição do consumo de ração. Nesse exemplo aqui, alguma coisa próximo de 11% ou acima de 11% para um caso subclínico. E certamente são condições que vão interferir na quantidade de antimicrobiano que o animal está ingerindo a campo, se ele está ingerindo menos ração. E certamente isso abre espaço para uma ferramenta extremamente útil, que é o que se fala de medicação via água de bebida. Ou seja, já que eu tenho um animal que está consumindo menos, é muito melhor nós trabalharmos a água como um carreador de medicamento do que utilizar a ração. E entrando no fator água, né, eu acho que a gente só tem que ressaltar alguns pontos que podem interferir nessa medicação e que são pontos muito práticos e bastante simples de serem trabalhados a campo. Eu acho que um primeiro deles, né, o mais importante, já que é a água que vai carregar o medicamento, é importante a gente estar acompanhando a qualidade da água, qualidade de bebedouros e ajuste correto dos bebedouros para que a gente tenha água de qualidade disponível para os animais, eles consigam ingerir essa água e ter o mínimo de desperdício possível para a gente não desperdiçar também o medicamento que está naquela água. Um outro ponto também extremamente importante, ele está ligado ao consumo da água pelo animal e, consequentemente, ao consumo do antimicrobiano que está na água. Então, é importante a gente ter conhecimento do comportamento de consumo de água pelo leitão, o tempo para que ele possa consumir essa água e a necessidade dos antimicrobianos. Então, o que a gente vê na prática é que os animais, em geral, eles consomem o maior volume de água, ou seja, 70% do volume de água é consumido durante o dia. Tá? Então a gente foca a medicação via água durante o dia, principalmente no período das 7 da manhã às 5, 6 horas da tarde, onde 70% do consumo é feito nesses horários. O tempo para consumo, quanto menor o tempo eu dou para o animal de consumo, maior a probabilidade que eu tenha animais que não vão conseguir ingerir água. Então quem trabalha com tempos de medicação via água de 3, 4, 5 horas, certamente ele vai ter leitões que não vão ter tempo suficiente para ir até o bebedouro e ingerir a quantidade de água que a gente gostaria que ele ingerisse. Então o tempo é importante e a gente sempre considera que ele vai ter que estar trabalhando ao longo do dia. E um outro ponto que se associa é a necessidade dos antimicrobianos. A gente já falou um pouquinho sobre os doses e os tempos dependentes, tá? A gente tem que dar um tempo mínimo também, independente da classe, para que esse antimicrobiano ele possa ser absorvido ou não e ter a sua ação ali no animal. E como recomendação prática, né, a gente fala de medicação via água durante um período médio de 8 a 10 horas, que a gente estaria atendendo o comportamento de consumo, o tempo para o consumo dos animais e a necessidade dos diferentes antimicrobianos que nós trabalhamos. E aí um fator bastante prático, né, mas muito importante, que pode comprometer o uso de uma medicação via água, é se trabalhar com a pré-diluição, que nada mais é do que, a partir do momento que eu vou utilizar um antimicrobiano na água, eu pego um balde de plástico com um pouco de água, faço uma pré-diluição, tá? Vou misturando essa pré-diluição até ela começar a saturar. A partir daí eu despejo essa pré-diluição ou no reservatório do misturador aqui à direita ou na caixa d'água à esquerda, tá? Se eu tiver mais produto para diluir, eu faço outra pré-diluição e vou até eu conseguir diluir todo o produto que há necessidade. E essa pré-diluição, quanto mais alta a temperatura da água que eu estiver trabalhando, mais fácil a solubilização. Tá? Isso a gente tem N exemplos para falar que a partir do momento que você aquece a água, qualquer produto que você vai colocar ali, você está favorecendo uma melhor solubilização. Bom, e falando em solubilização, né, muitas vezes você pode também trabalhar com artifícios para melhorar essa solubilização ou para melhorar esse processo. A gente vai citar 3 aqui. O primeiro deles é a temperatura, que a gente já comentou, né? Quanto mais a gente eleva a temperatura da água, mais facilmente os produtos se dissolvem. Eu acho que o exemplo mais prático, mais simples disso é você diluir uma colher de açúcar num copo gelado. É muito mais difícil do que diluir uma colher de açúcar num copo com uma água morna. O veículo, a gente sabe que muitos princípios ativos ali são solúveis, porém se eu trabalho com um veículo insolúvel, eu vou estar prejudicando a solubilidade desse produto. E um outro ponto é ajuste de pH. Tá? Como é que é esse ajuste de pH? Eu acho que o exemplo mais clássico que a gente pode usar disso daí é a amoxicilina, que é uma molécula que tem uma solubilidade média, tá? Tem outros princípios ativos com solubilidade melhor, e a amoxicilina a gente pode considerar como solubilidade média. Tá? Então, essa amoxicilina, como é que a gente pode melhorar a solubilidade dela?
Por ser um ácido fraco, classificada como um ácido fraco, se ela é diluída num pH mais elevado, ou seja, 8, 9, 10 mais para alcalino, eu vou ter uma ionização dessa molécula e um aumento significativo da solubilidade da amoxicilina, ou seja, ela se torna muito mais solúvel. Por outro lado, o processo que ela passa de ionização, onde ela tem a perda daquelas 3 moléculas de água que a gente falou que são importantes para a estabilidade, leva a uma degradação bastante acentuada dessa amoxicilina, ou seja, se ganha em solubilidade, porém se perde muito em estabilidade. E como exemplo disso, eu vou mostrar aqui um gráfico onde a gente tem 3 situações. Uma primeira situação é as primeiras 2 barras da esquerda, tá? Que a barra amarela ela diz o pH da solução onde foi diluída a amoxicilina, e a barra vermelha da direita é o percentual de degradação. Então, num pH a 5,5, com 8 horas pós-diluição, a degradação da amoxicilina, nesse caso, foi 0,5%, ou seja, praticamente estável, não se perdeu quase nada. Elevando o pH para 8,5, que é as barras do meio aqui, né? Um pH 8,5, a gente vê que a degradação em 8 horas ela pula para 9, quase 10%, ou seja, em razão dessa perda de estabilidade, eu já estou degradando o princípio ativo, eu já estou perdendo o princípio ativo no tratamento. E quando esse pH vai para 10,5, que a solubilidade fica muito, muito boa, o que a gente vê é que com 6 horas a degradação chega a 80%, ou seja, praticamente não sobra amoxicilina para o tratamento. Tá? Então a gente tem 2 situações. Uma, onde tem uma degradação menor, mas a gente está em risco já porque eu estou perdendo o princípio ativo e a minha dose está caindo. E a segunda situação, na verdade, acho que já nem é mais, podemos falar de risco, né? Mas é uma ineficácia total do tratamento, já que a gente não vai ter nada quase que de amoxicilina ao final do tratamento, ou numa condição de pH 10,5, muitas vezes com 2 a 3 horas pós-diluição, a gente já tem 30% a 40% de degradação. Tá? Bom, e aí para a gente finalizar essa nossa conversa, eu acho que um ponto bastante importante, cada vez mais ele tem que ser olhado. Considerando o cenário atual, onde nós como técnicos produtores envolvidos na cadeia de produção no processo todo, cada vez mais nós temos que estar trabalhando com relação à segurança do alimento, ou seja, riscos de resíduos e contaminantes, de qualquer forma. Então isso é saber trabalhar bem, no caso nosso, com o antimicrobiano, obedecendo períodos de carência, modo de ação e dose. Preservação de princípios ativos, acho que nós sabemos cada vez mais da dificuldade de novos princípios ativos. Nós temos que trabalhar da melhor forma possível aquilo que temos para que a gente possa utilizá-los o mais tempo possível. E eu acho que um outro ponto extremamente importante, a gente está sempre consciente de que a saúde e a qualidade do suíno ele é reflexo do bem-estar, do ambiente, da nutrição, do manejo e da sanidade, e não apenas de um ponto isoladamente. Acho que a produção de um suíno saudável e de uma carne de qualidade, ela tem que obedecer a todos os critérios de bem-estar, ambiente, nutrição, manejo e sanidade. Tá? E acho que isso é uma consciência que cada um tem que ter. E quando nós trabalhamos dentro da área de medicação, cada vez mais nós temos que estar conscientes do processo de que precisamos trabalhar também com a medicação de precisão. O que significa isso na prática? Conhecer muito bem contra quem e quando nós precisamos medicar. A gente tem que entender basicamente das enfermidades, o comportamento, como que elas acontecem, onde, quando e o que eu vou fazer. E conhecer com o que e como nós iremos medicar. Não basta conhecer a doença e achar que o antimicrobiano vai chegar lá e vai fazer milagre. Tem que saber, bom, eu vou utilizar o princípio A, B ou C na dose XY por um tempo determinado. Tá? Cada vez mais nós temos que estar atento a isso e estar trabalhando dentro dessa medicação de precisão. Bom, senhores, acho que mais uma vez, obrigado a todos pela atenção. Em nome da Farmabase, mais uma vez nós agradecemos vocês estarem aí do outro lado, né, nos ouvindo. Agradecemos a Safeway e a revista Porcode pela oportunidade e parabenizá-los mais uma vez pelo pioneirismo e pela ação. Obrigado.